Oi pessoal, Rômulo aqui. Hoje eu quero falar para vocês, tentar definir o que é o libertarianismo. Mas a gente já começa com a ressalva de que não há um conjunto de princípios absoluto em relação ao que seja o libertarianismo, há muita dissensão dentro desse movimento, na verdade, mas há algumas características, e mesmo essas características variam em intensidade, acerca do que é o libertarianismo. Então são três essas características. A primeira, o individualismo, a crença na liberdade individual. O segundo, o ceticismo em relação à atuação do Estado. E terceiro, a crença no livre mercado. Mas, como eu disse, essas três características vão variar dentro dos vários movimentos libertários. Então, eu quero que vocês imaginem uma régua. Essa régua vai definir o pensamento libertário. Em uma extremidade dessa régua, a gente vai colocar a minarquia. Na outra extremidade dessa régua, a gente vai colocar o anarcocapitalismo. Então, começando pela minarquia, nós vamos separar a palavra em min e arquia. Arquia vem do grego arquia, que é derivado do grego archeon, ou autoridade, ou ainda governo. Min é só um diminutivo de mínimo. Então, governo mínimo, autoridade mínima, ou Estado mínimo. Antes de tudo, por que a minarquia aceita, porque a minarquia deseja a existência de um Estado para regular as situações sociais como um todo? E é basicamente a premissa lockeana, que diz que os homens em um Estado em que não existe governo, eles não são necessariamente maus, não são necessariamente ruins, eles tendem à cooperação. Só que, durante a resolução de conflitos, a quem eles poderiam recorrer para resolver esses problemas? Não há um terceiro imparcial. Então daí vai nascer a necessidade da existência de um Estado para intermediar a justiça. Frederic Bastiat alega que o Estado nada mais é, nada mais deve ser do que a organização coletiva dos direitos individuais de legítima defesa de todos os cidadãos que habitam esse Estado. Na verdade, Robert Nozick vem a completar a dizer que o ser humano ele pode ter tantas concepções acerca do que é a vida boa, quanto existem seres humanos. Ou seja, cada um pode ter uma concepção diferente do que é a vida boa, de forma tal que o Estado ele não deve promover uma concepção exclusiva do que é a vida boa, ou qualquer concepção que seja. Deve simplesmente abrir o espaço para que o indivíduo, sem infringir os direitos alheios, ele possa perseguir o seu ideal de vida boa. E para completar a nossa concepção, chega o Hayek e indica que todo o progresso da humanidade ele se deu graças à submissão da própria humanidade às forças do mercado, as forças que, segundo ele, são completamente impessoais. E ainda para completar essa breve conceituação, o Hayek chega e afirma que o que vai diferenciar uma civilização de um Estado totalitário, um Estado não civilizado, seria a observância das regras, das normas, dos princípios de um Estado democrático de direito. Mas o que é, afinal, esse Estado democrático de direito? Então vamos por partes. O antigo regime foi a organização política da era medieval, aquela separação do ensino médio entre o povo, o clero, a nobreza, o rei. Acontece que essa forma de organização política da sociedade ela não foi necessariamente aceita de forma passiva ao longo do tempo. E um dos exemplos mais antigos que a gente tem ocorreu no século XIII, em 1215, quando a nobreza da época então subjugou o rei João Sem Terra, e ele ficou conhecido como João Sem Terra. Vejam só, a terra era a fonte da produtividade durante a Idade Média, então um rei pobre, e subjugou esse rei à confecção do documento conhecido como a Magna Carta, que foi um dos precursores das constituições modernas. E essa não aceitação, essa briga pelo poder, ela permaneceu no tempo, até um momento decisivo, em 1776, ou nesse momento mais final do século XVIII, quando acontecem os primeiros movimentos separatistas para colocar um fim no antigo regime. O episódio que nos interessa aqui, na construção do conceito do Estado Democrático de Direito, foi um movimento federalista justamente que ocorreu em paralelo à independência dos Estados Unidos da América. Foi um movimento encabeçado por nomes como John Jay ou James Madison, e eles lutavam pela aceitação da Constituição Federal dos Estados Unidos. Então eles partiam da teoria do Montesquieu da separação de poderes e queriam instalar aquilo que ficou conhecido como sistema de freios e contrapesos. Ou seja, você tem a sua organização política, só que você tem as suas instituições bem separadas e bem autônomas, de forma tal que uma tem autonomia para regular a outra. Eles queriam estabelecer um governo de leis, não um governo de homens. Então seria um momento de transição, realmente de transição, de fim do antigo regime, de fim do poder absoluto, do poder tirano dos reis da Idade Média e da Era Medieval.
Então, uma das principais características do Estado Democrático de Direito é justamente a existência da Constituição, a existência desse sistema de freios e contrapesos, da separação e da autonomia das instituições. Mas isso pressupõe a existência, então, de um poder judiciário, que vai julgar a ação de todos os outros órgãos que compõem o governo, para ver se isso se adequa ou não ao princípio constitucional. E aí, justamente, que nasce uma das críticas mais contundentes à minarquia, enquanto a necessidade do governo justamente para manter esse sistema de justiça. Então chega o Rothbard e ele vai falar, beleza, vocês querem manter esse Estado mínimo e vai ser a Constituição que vai limitar a expansão e a formação das tiranias. Tá, mas quem é que vai regular a aplicação dessa Constituição? Aí o Estado cria um outro órgão que pertence ao Estado e a ele atribui o monopólio final da interpretação da Constituição. Veja como isso é ilógico. Essa crítica é completamente pertinente. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal ele pode pegar alguma coisa que pareça óbvio, que seja incorreto, seja imoral, e pode atribuir a característica de algo legítimo, algo constitucional. Veja, perceba o peso valorativo do que é você atribuir legitimidade a alguma coisa dentro do ordenamento jurídico e chegar à conclusão de que isso é constitucional, ou pode considerar algo inconstitucional, algo que pareça óbvio. Então isso simplesmente não se sustenta. O Estado mínimo não se sustenta, ele está fadado a se expandir por conta da corrupção e por conta da própria organização ilógica do sistema. E por outro lado, chega o Molinari com a seguinte reflexão. Ora, se a gente permanecer em um estado de livre mercado, se as relações de trabalho, de comércio, de compra e vendas permanecerem nesse estado de livre mercado, então tudo tende para que a máxima eficiência seja alcançada, que o menor custo seja alcançado. Então por que nós delegamos a produção da segurança na mão do Estado em forma de monopólio? Por que nós não expandimos também a produção da segurança para a iniciativa privada? E aí firmam as bases necessárias para a gente chegar à conclusão de que o Estado ele não deve permanecer. E disso se conclui que o Estado simplesmente não pode existir. São fundadas as bases do anarcocapitalismo, que é uma sociedade sem Estado, mas não necessariamente uma sociedade sem ordem. O próprio Rothbard traz uma tentativa de normatizar o comportamento dentro dessa sociedade sem Estado. É o que ele chama do princípio da não agressão, que consiste basicamente em jamais iniciar uma agressão contra uma pessoa ou contra uma posse pacífica, uma pessoa pacífica contra uma posse qualquer, e atribuir legitimidade na defesa de uma agressão contra a sua pessoa ou contra a sua posse. Acontece que aí entra a crítica absolutamente pertinente do von Mises, não contra especificamente o anarcocapitalismo, mas contra as formas de anarquia em geral. Ele diz que esse tipo de sociedade que se regulamenta pela cooperação dos indivíduos conta com o racionalismo desses indivíduos para chegar à conclusão de que a cooperação ela seria mais benéfica. Acontece que existem pessoas na sociedade que não têm essa capacidade de raciocínio. Aqui nós estamos falando de crianças ainda não desenvolvidas ou mesmo pessoas com outros tipos de deficiências mentais, psicológicas, etc. Ou simplesmente pessoas que decidiram que não vão cooperar com esse tipo de sociedade. Então nós temos, de um lado, minarquia, governo, a existência do governo, mas um governo mínimo, não interventor na economia e que lida com a aplicação da justiça. E por outro lado, anarcocapitalismo, a não existência do governo. Então é isso, pessoal. Nós temos essa régua que contém todo o pensamento libertário. De um lado da extremidade nós temos a minarquia, do outro o anarcocapitalismo. E entre os espaços dessa régua nós temos várias outras subdivisões do pensamento libertário. Acontece que, pelo menos no meio acadêmico, não há um conceito que é mais aceito, não há uma teoria firme que separa esses ramos do pensamento. E essa foi, na verdade, uma tentativa de promover justamente isso, que foi resultado de um artigo acadêmico que eu concluí há pouco tempo. Eu vou anexá-lo aqui embaixo porque ele não trata só do pensamento libertário. O foco do meu artigo foi a análise sobre a República Livre de Liberland, que adota muito desses princípios libertários. E para um próximo vídeo eu estava pensando falar sobre aplicações práticas do pensamento libertário. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.